O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, queridos irmãos, irmãs, Jesus hoje quer nos conscientizar de que não podemos impor condições ao chamado de Deus. E nos adverte que para segui-lo temos de deixar privilégios, comodidades e enfrentar as dificuldades próprias da nossa missão de cristãos comprometidos com o reino dos céus. Ele nos dá consciência de que o seu seguimento requer desprendimento da nossa parte em relação a todas as coisas e pessoas a que, humanamente falando, somos ligadas e, como consequência, nos afastam da vivência da vontade de Deus. Então devemos estar atentos, se queremos fazer a vontade de Deus, para coisas ou pessoas que nos afastam de Deus. A gente precisa ter respostas claras para essas pessoas e também outras coisas. O que acontecia naquele tempo incide também nos dias de hoje. Levamos tempo para decidir seguir a Jesus, porque temos muitas ocupações e há coisas lícitas que nos impedem de dar os primeiros passos. Esperamos sempre por um outro dia que irá chegar. Às vezes, amanhã eu vou fazer diferente. Amanhã, e esse amanhã nunca chega. Assim sendo, entendemos que não podemos seguir a Jesus, porque há muito o que fazer. Melhor, não podemos deixar de seguir Jesus, porque temos muitas obrigações. Essas coisas não podem nos impedir. Jesus nos adverte com palavras duras: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. O que podemos entender dessa frase que Jesus nos diz? Essa fala de Jesus, em outras palavras, Jesus nos lembra de que existem outras pessoas que podem fazer as coisas que usamos como desculpa para não segui-lo. O Senhor nos chama hoje para anunciar uma vida nova para a nossa família, e não para nos acomodar esperando a hora de enterrar os nossos queridos.
Os mortos de que fala o Senhor são aqueles que ainda não foram chamados, ou não se consideram discípulos e não aceitaram o convite. Aqueles que nem entendem, nem querem seguir a Jesus, estes sim podem enterrar os mortos. Nós somos chamados a seguir o Senhor. Despedir-se dos familiares, também falava Jesus. Despedir-se dos familiares aqui nessa linguagem significa também perder oportunidades. Jesus diz que para segui-lo não dá tempo de despedir dos familiares, né? Às vezes você está em casa, de repente chega um familiar e você, olha, a casa está aí para você, fique à vontade, eu vou à missa, eu sigo o Senhor. Quer ir comigo? Vamos juntos? Ah, não, a gente vai ficar aqui. Então, fiquem à vontade. Daqui a pouco estou de volta. Isso é dar um passo em direção ao Senhor, né? Quer dizer, a gente não está apegado a parentes. Ah, não, chegou parente na minha casa, eu não pude sair. Inútil. Não é assim que a gente faz. Parentes vão esperar a gente voltar, ou vem com a gente, né? Então, despedir-se dos familiares, parentes, significa também perder oportunidades, correr riscos de desistir, tirar o foco do que Jesus nos propõe, deixando a graça de Deus passar. Santo Agostinho dizia: eu tenho medo que Deus passe e não volte nunca mais. Então não podemos deixar Deus passar. Às vezes aquele dia que você não foi à missa, Deus ia passar na sua vida de uma forma extraordinária. Ia ter uma palavra muito forte para você. E você perdeu. Perdemos oportunidades. Todos nós, se desejamos seguir a Cristo, temos que tomar consciência, tomar conhecimento das advertências da sua palavra. A sua palavra é como uma tenaz, ela nos toca profundamente. Então Jesus não nos promete, é claro, uma vida fácil, mas a vida eterna e o reino do céu desde já. Então não deixemos para depois. Amanhã será outro dia. Cada dia basta a sua pena. Talvez não haja outro chamado. Segue-me, diz o Senhor. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Bem, queridos irmãos e irmãs, no mistério do Tríduo que estamos celebrando nesse terceiro dia, eu gostaria de falar um pouco, ou lembrar, do arcanjo Miguel. Talvez coisas que vocês, como pessoas, irmãos desta comunidade, já ouviram tantas vezes, mas é bom sempre relembrar. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais o seu lugar no céu. Queridos irmãos e irmãs, Miguel é o príncipe da milícia celeste, é o primeiro dos anjos de Deus, é o anjo das batalhas e das vitórias divinas. Se o anjo maligno representa a derrota do mal, a vitória sobre o mal vem pela luz. Miguel é o anjo da luz e da vitória de Deus. É aquele que combate as trevas do inferno presente na vida humana. Algumas vezes escuto as pessoas falarem: padre, eu não sei mais o que faço da minha vida. A minha vida está um inferno. A minha vida está nas trevas. A minha vida é uma derrota. Querido irmão, querida irmã, eu não conheço derrota nem trevas em Deus. Eu não conheço inferno em Deus. A derrota, o inferno e as trevas existem
para quem está longe de Deus, não é mesmo? Quando estamos longe de Deus, então existe inferno. Porque o inferno é a ausência de Deus. Passamos, é claro, por momentos de escuridão e muitas vezes por momentos de derrota. É verdade que em muitas ocasiões nos encontramos em situações escuras, obscuras da vida, por isso precisamos ficar mais perto de Deus. É nessas horas que mais precisamos de Deus. É nessas horas que mais preciso rezar. Às vezes, nesses momentos difíceis, você é convidado ou convidada a rezar e você diz, não, hoje não vou rezar. Não estou bem. Mal. É hoje que você devia rezar. No momento de trevas, de escuridão, na dificuldade, aí que você reze. Porque senão você se deixa levar pelas trevas. A escuridão vai tomando mais conta ainda. Ah, não, agora eu acabei fazendo pecados. Pois agora é que você deve rezar. Agora que deve rezar mais ainda. Está em pecado? Pois reze mais ainda. Não vai poder comungar? Pois vá à missa e peça a comunhão espiritual. Fica ajoelhado, Senhor, eu não posso te receber. Mas, Senhor, consola o meu coração. Sabe? É luta, gente. A vida é uma luta nesse sentido. Então, queridos irmãos e irmãs, ainda que não vejamos Deus, Ele nos vê. Ainda que não experimentemos a vitória, Ele já venceu. Ainda que só encontremos à nossa frente a escuridão e as trevas, Deus é luz. Então, se estamos em Deus, podemos passar pelas trevas. Podemos passar pela escuridão e pelas derrotas, porque nele chegamos do outro lado. Encontramos a luz que não se apaga, a vitória que não se extingue. Nele encontramos a vida que jamais conhece a morte. Então fica aí o convite, se você já fazia, continue fazendo mais vezes e com mais intensidade. Na hora das trevas, Deus, só Ele que vai te iluminar. Se apegue com o Senhor. Nossa, que aridez que eu estou sofrendo. Se apegue com o Senhor. Não estou sentindo nada. Madre Teresa, nos últimos anos da sua vida, Madre Teresa de Calcutá, ela falava ao seu diretor espiritual e com a permissão depois o diretor espiritual acabou colocando, depois da sua morte. Ela não sentia, ela sentia aridez, não sentia a presença de Deus, mas continuava na presença de Deus. Era uma prova. Ela que era santa. Então veja como é importante nesses momentos que você fala, nossa, eu estou vivendo um momento, parece que Deus foi embora, parece que Ele não está mais aqui. Está. Continue rezando. Continue rezando e você vai ver a luz novamente. Então, queridos irmãos, São Miguel Arcanjo é o nosso companheiro, é o anjo que nos guia nas batalhas terríveis que temos nesta vida. Com São Miguel Arcanjo estamos sempre no céu, enfrentamos os vales tenebrosos da sombra da morte, pois ele nos conduz sempre para junto de Deus. Então não precisamos ter medo, tenhamos sempre a certeza da vitória, pois ainda que a nossa vida experimente muitos fracassos, o companheiro, São Miguel Arcanjo, é a vitória de Deus em nossa vida. E para terminar, que possamos viver uma devoção sadia aos nossos anjos e arcanjos, companheiros, sejam eles Miguel, Gabriel ou Rafael,
Os arcanjos nos dão a certeza da vitória em Deus, da comunicação com Ele, do chamado de Deus, que a liturgia de hoje nos falava, da saúde em Deus. Os arcanjos nos dão a certeza de que Deus está sempre conosco e caminha ao nosso lado. Amém?